Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Queria saudar meus irmãos que estão chegando nesse momento. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, nosso Rei. Quero mandar um abraço especial no nome do Senhor Jesus. Nosso pastor Daniel está com a obra ali em Chapecó. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Rei. Quero agradecer pela vida do pastor Daniel, que esteve com a gente lá em Caxias do Sul, na despedida do nosso amado pastor Júlio Pedroso, né, irmão? Eu sempre digo, melhor culto, eu particularmente acho, é num velório. Porque tem pessoas que estão lá, meu querido, querendo viver. E quantas vezes dentro da igreja tem pessoas querendo morrer. Esse é o grande fato. No velório faz a gente meditar. Porque naquele momento a gente sabe, meu querido, que só aqueles que aceitaram Jesus como Salvador pode ter a promessa da salvação eterna. E graças a Deus que a gente pode refletir essas coisas. Deus abençoe o pastor Daniel, os demais irmãos lá de Caxias do Sul, de Chapecó, que estiveram lá em Caxias do Sul com a gente. Foi uma bênção do Senhor a nossa viagem, foi uma bênção se encontrar com a obreira Zelinda e se despedir do nosso amado pastor Júlio Pedroso, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele me deu de poder estar combatendo o bom combate ao lado desse grande homem de Deus, que nos deixou um grande exemplo de perseverança e fé. Deus abençoe a obreira Zelinda, os demais irmãos lá de Caxias do Sul, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também ao pastor Josenildo, que está no combate lá em Marcos, no Ceará. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Como disse o pastor Daniel, se não me falha a memória, ele disse: Miss, agora temos 2 vagas agora abertas para o congresso. E a gente sabe que aquele que realmente quer aparecer, primeiro ele tem que desaparecer, em nome de Jesus. Que ele cresça e a gente diminua, em nome de Jesus Cristo. Então Deus abençoe o pastor Daniel. Se Deus quiser, estaremos aí nesse 3º congresso em Chapecó, do dia 26 ao 31 de dezembro. É o querer de Deus. Pastor Júlio Pedroso não vai poder participar com a gente, mas ele já está num grande congresso sem fim lá. Isso é o que importa. É o último congresso, meu querido, dos últimos, o primeiro e o último, que começa e nunca mais tem fim lá no Reino dos Céus. Pastor Júlio Pedroso, para quem não sabe também, ele doou as córneas dele, né? Quero deixar meu registro aqui, para que uma pessoa viesse a enxergar, né? Foi um grande ato nobre da família, da obreira Zelinda, doando as córneas do pastor Júlio Pedroso para que uma pessoa viesse a voltar a enxergar de novo. Como disse o pastor Daniel, não me admiro muito se essa pessoa começar a ter visões como o pastor Júlio também tivesse. Teve, aliás. Então, né, a gente, irmão ali agora ganhou o sapato, né, para a vida começar a mudar. Cadê o obreiro? Tá ali. Filho, essas coisas pegam, tenho certeza disso. Em nome de Deus, abençoe a obreira Zelinda, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, família, em nome do Senhor Jesus. Quem trouxe Bíblia, pegue em suas mãos, por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 5, por gentileza. Com a 3ª parte do estudo da palavra de Deus. Testamento firmado na rocha. Só bênção, Pai. João, capítulo de número 8, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz é o homem que tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Está, meu querido, colocando a sua vida em ordem. João, capítulo de número 8, versículo de número 31, está escrito assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Versículo de número 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe um que consegue libertar, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro que consiga libertar. Versículo de número 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém?
Ele usa a expressão verdadeiramente, porque tem um monte de gente que acha que é liberto, mas ainda não é liberto. Só é liberto quem conhece o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo de número 51 está escrito assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Tome o teu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Nós paramos, meu querido, lá em Gálatas, capítulo de número 4, se lembra? Amém? Alegoria dos dois concertos, estão lembrados? Amém? Né? A nossa mãe do céu. Quem se lembra da nossa mãe do céu? A única mãe que o cristão verdadeiro tem. E não é Maria, diz a Bíblia, amém? A Nova Jerusalém, amém, família? É a única mãe que a palavra de Deus menciona, que é a mãe dos cristãos. Amém? Para nós aprender aqui nessa noite, é você que está aí, a menção da palavra de Deus diz que a Jerusalém de cima, que é a mãe do cristão, unicamente a mãe do cristão. Vamos lá, Gálatas capítulo de número 5, por gentileza, versículo de número 19, vamos continuar o estudo em nome do Senhor Jesus. Gálatas capítulo número 5, versículo de número 19, por gentileza. Louvado seja o santo nome do Rei. Está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, peleja, disserções e heresia. Preste muita atenção nesse parágrafo ali de heresia. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como antes já tinha dito, o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, amém? Então, dentro desse contexto existe heresia, quer dizer, uma meia-verdade, uma coisa inventada. E muitos estão inventando hoje para quê? Colocar o Antigo Testamento como regra de fé para poder o quê? Deixar o povo ignorante. E nós lemos lá no capítulo de número 4 que quem, meu querido, está na antiga aliança, ainda está, meu querido, no pacto da antiga aliança, ainda está na carne. As obras da carne são o quê? Heresia. Então quem vive no Antigo Testamento está vivendo uma heresia. E pode ver, quem prega o Antigo Testamento, a base deles é completamente 80%, 99%, e quando não bate, 100% de heresia nas suas congregações. Arca da Aliança, chofar tocado com um chifre de boi. Meu Deus, irmão, é uma loucura o que está acontecendo. A heresia está batendo top, meu querido, já. A gente vai ver, porque o Senhor Jesus garantiu nos últimos tempos a iniquidade ia se aumentar, a heresia, a apostasia ia se aumentar. E está se encaixando nesses dias. Vamos em frente em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo de número 1, por gentileza. 1 Timóteo capítulo de número 1. Quem achou vai glorificando. Entrando aqui em Timóteo, eu quero abrir aqui um parênteses para falar um pouco sobre essa piazada do Satanás. Eu vou usar a expressão. Eles não têm muita culpa disso, mas o que está por trás deles, manipulando esses piá em cima do altar essas crianças. Mas eu conheço, cadê o segundo que conhece a palavra de Deus? 2 Timóteo, você que está me assistindo, compartilhe. 2 Timóteo 2:2. Confia a palavra a homens idôneos. Não está marcado criança nesse texto. É homem barbado, crescido e com prudência no coração. Mas esses lobos endemoniados estão colocando crianças em cima do altar. Vai pagar caro? Vão pagar caro, e juntamente quem está seguindo esses garotos, com certeza, porque a desobediência não vem só do altar, vem daquele que já ouviu a palavra de Deus e continua ouvindo criança no altar. Sabia disso? Que é uma heresia ouvir criança pregar, porque a palavra não foi confiada. Quer abrir aí? Abre aí 2 Timóteo, depois nós voltamos aqui de novo para você ver. 2 Timóteo capítulo número 2, é necessário falar isso, irmão.
2 Timóteo, capítulo de número 2. Quem achou vai glorificando. Versículo de número 1. Pega aí para nós glorificar. Tu, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E ao que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens. Aí está falando criança ou homens? Parece que o pessoal não estudou a língua portuguesa. Aí não está falando adolescente, aí não está falando criança, aí está falando homens formados, amém, família? Fiéis, que sejam idôneos para que também ensine aos outros. Não é permitido criança ensinar. Se Jesus quisesse, ele teria pegado o garoto que tinha os pães e os peixes, mas não pegou como herege da igreja do Saião. Disse, as pessoas têm que parar de pregar, de atacar as crianças. Não estamos atacando, nós estamos ensinando a palavra. Porque essas pessoas seguindo a criança vão tudo para o inferno, heresia. E nós temos que se manifestar como homens de Deus. Nós não estamos perseguindo, nós estamos livrando da morte eterna. A palavra não é confiada a crianças, irmão. É confiada a homens, filho. E o homem tem que ser macho com H, né, filho? Em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo número 1. Essa piazada do Satanás, estão tudo manifestado. Manifestado por dinheiro. 1 Timóteo capítulo de número 1 e versículo de número 1. Quem achou vai glorificando. Meu Deus, fala com a gente, Pai. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Vá no glória. E a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei, porquanto parti da Macedônia, que ficasse em Éfeso, adverti que alguns que não ensinam a outra doutrina, e nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, mas produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida, do que, desviando alguns, e entregaram as vãs contendas, querendo ser doutores da lei. Presta atenção, querendo ser doutores da lei. Tem um monte de gente querendo ser doutor da lei, não. Tem um monte de gente querendo ser doutor da antiga aliança. E aqui não tem nenhum doutor da antiga aliança, agora tem doutor aqui da nova aliança. E Paulo já estava combatendo esse legalismo. Olha como Deus é perfeito. Chama um legalista para arrancar o legalismo, para combater o legalismo. Vamos em frente. Querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Olha para mim, por gentileza. Eles não sabem o que dizem nem o que afirmam. Se você pegar um legalista e começar a explanar ali, Gálatas capítulo de número 4, versículo ali 22 em diante, eles vão ficar abismados. Eles não têm coragem de pregar esses versículos, porque vai de encontro a tudo que eles estão ensinando. Vai de encontro a tudo. Eles não gostam do livro de Gálatas, não gostam do livro de Corinto, não gostam das cartas paulinas. Eles gostam de deixar o povo neófito, para que não venham sair do Antigo Testamento. Por quê, pastor? Porque a promessa terrena e a promessa espiritual não está no Antigo, está no Novo. Amém, família? Está no Novo. Vamos em frente. Olha para mim aqui, família. O pregador está aqui, ó. Versículo número 8. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Lei o que, pastor? Amém? Não é a lei antiga, irmão. Amém? Lei agora é a lei de Cristo Jesus. Sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os... A lei foi feita para quê, irmão? Para os injustos. Porque pessoas que não são justificadas por Cristo Jesus estão debaixo de uma outra lei. E não é a lei de Cristo, é a lei de Moisés. Amém, família? A lei não foi feita para o justo, mas para os... E por que tu não está debaixo dessa lei que Paulo está dizendo aqui? Porque tu foi justificado por Cristo. É o que Paulo sempre diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em... E a vida que agora eu levo no Filho de Deus. Por quê? Porque só um conseguiu cumprir a lei.
Foi o Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso ter o Senhor Jesus para poder o quê? Sair fora do legalismo. Para os injustos obstinados, para os ímpios pecadores, para os profanos e religiosos, parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, os mentirosos, para os perjúrios, para o que for sã contrário à doutrina. Que doutrina, pastor? A doutrina de Cristo. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que não foi. E que evangelho que foi confiado para Paulo, meu irmão? Foi a Antiga Aliança ou o Novo Testamento? O Novo Testamento que foi confiado, bem-aventurado. Amém, família? Então é Novo Testamento que Paulo está dizendo aqui no contexto. Vamos em frente. 12. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, porque teve por fiel pondo-me nesse ministério. Glória a Deus, Pai. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia porque fiz na ignorância, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus fala com nós. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém, família? Paulo disse que ele era o quê? Um principal pecador. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Vamos em frente. 16. Mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para o exemplo que haviam de crer nele para a vida eterna. Meu Deus, Pai Santo Jesus. Ora, ao Rei dos séculos, falam glória, meu Deus, Pai. Imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e a glória para todos sempre. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas um bom combate, conservando a fé, uma boa consciência, rejeitando o qual fizeram o naufrágio da fé. Entre esses, Emineu, Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém, família? O que Paulo conclui a carta? Que esse Emineu, amém? Que esse Alexandre, eles apostataram. Eles quiseram voltar para o legalismo de novo. Se lembra do Alexandre Latueiro? É esse aqui ainda que Paulo está se referindo. Então esses deixaram a graça de Deus que Paulo tem anunciado, voltaram ao legalismo. Se lembra da carta aos Gálatas também? Quem vos fascinou, ó Gálatas insensatos? Vocês agora estavam no espírito, agora voltaram para a carne. Estava igual aqui Alexandre também, o Latueiro, Emineu, que fazendo mal para a igreja, voltando ao legalismo, ali que Paulo está dizendo, eles não sabem nem o que falam, nem o que afirmam. Quem que ele está falando? É desses aqui. E quantos legalistas estão nesse momento? Fazendo, meu querido, legalismo dentro da igreja para poder ter proveito na sua obra. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, por gentileza. Certa vez disseram assim, o pastor Ângelo prega com convicção, mas claro, essa palavra que me salvou. Como que eu não posso acreditar nisso que eu estou lendo, irmão? É base bíblica, é palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todo homem seja mentiroso e Deus seja verdadeiro, assim ou não é? Então, primeiramente, a palavra de Deus tem que ser falada. Por isso que esses pregadores coach não terão espaço no reino dos céus. 1 de Pedro, capítulo de número 2, quem achou glorifica. Versículo de número 9. Mas vós, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para que anuncieis o poder daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Qual foi o plano do diabo, 2 Coríntios 4:4? Ele deixa a pessoa cega
para que o quê? Não venha a ver a glória do evangelho de Cristo. Então o trabalho do diabo é não deixar as pessoas no evangelho de Cristo. E por que as pessoas gostam de ficar no Antigo Testamento? Quem está cegando, irmão? Quem é que está cegando essas pessoas? Não é porque está dizendo glória a Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de... Qual de nós que somos pais aqui, ou vocês que são mães, gosta que o seu filho desobedeça a sua palavra? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Imagina, amém? O pai dos pais, né, irmão? Meu Deus, Pai. Para a sua maravilhosa luz, que é o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, por gentileza. Versículo de número 39. Jesus fala com nós. Meu Deus, só esse versículo que não precisava mais nada, né, irmão? Só pega esse versículo e diz assim, está escrito aqui, deu. Não vamos falar mais nada sobre a lei de Moisés. Meu Deus, Pai. Quando está no Espírito, um versículo se torna um sermão. É assim que eu te ensino, não é? É só isso aqui. Quem está no Espírito entende tudo sobre isso aqui. Vamos em frente. Versículo 39 do capítulo 13 de Atos. Quem achou, glorifica. E tudo o que a lei de Moisés não pudesse ser justificado por ele, justificado é todo aquele que nele crê. Amém, família? Então, vocês que não conseguem se justificar pela lei de Moisés, por quê? A lei de Moisés, nenhum homem será justificado, porque o justo viverá pela fé em quem? Na lei de Moisés? Não, no Filho de Deus, que é o único que conseguiu cumprir a lei de Moisés. Eu tenho que estar em Cristo para sair da lei de Moisés ileso. Senão vai receber o duro juízo. Por isso que o Senhor usou o apóstolo para falar. Vocês serão julgados pela lei de Moisés. Discípulo, seja tu, disse o outro fariseu. Seja tu, disse, nós somos discípulos de Moisés. E eles gostaram de ser discípulos de Moisés. Moisés não veio trazer a salvação, não, irmão. Ele veio adorar o Salvador, não foi? Meu Deus, Pai. Glória a Deus. Deus de glória, Pai Santo. Eu não posso aceitar alguém pregando os profetas para defender a sua doutrina. E não a doutrina do Senhor Jesus Cristo dos apóstolos. Por quê? Aqui abaixo o Antigo Testamento, amém, é dito para Israel. Abra comigo lá, vê se você acha aí. Livro de Levítico. Capítulo de número 26, lá no Antigo Testamento. Eu sou obrigado a ler o Antigo Testamento, para que esse povo venha sair de lá. A lei, os Pentateucos de Moisés. Vamos lá, filho. Para quem gosta do Antigo Testamento, vamos ver para onde é que estava falando. Livro de Levítico. Capítulo de número 26. Levítico 26, quem achou vai glorificando. Versículo de número 46. Levíticos 26, 46. Aqui no livro de Levítico, Deuteronômio, está todo o compêndio da lei de Moisés. Amém, família? É chamado Pentateuco. Levítico 26, 46. Pede para abrir no Antigo Testamento, é a grande demora da igreja, porque não está lapidado no Antigo. Graças a Deus, né, família? Graças a Deus. Agora no Antigo só dá para ver duas folhadas assim, ó, no Novo Testamento. No Antigo está ali os irmãos folheando ainda. Vai lá no índice. Porque a gente não tem costume de ler o Antigo Testamento. Graças a Deus. Eu vou ler uma coisa que já passou, né, irmão? É mesmo que pegar um livro. Ah, não, eu quero um jornal. Você quer o qual? De 1800 ou quer o atual agora? Eu quero o Evangelho de Jesus, o atual, meu irmão. Glória a Deus. A palavra dele se renova a cada dia. Novo Testamento, filho. Vou pegar lá de 1800. O que eu quero, filho? Tudo já passou, não passou? Não tem lógica, né, irmão? Chega na banca para pegar o jornal. Eu queria um jornal de 1840 ou de 1940. Eu quero ver o que aconteceu na guerra, que eu não sei. Já passou a guerra, já morreu todo mundo da guerra. E o pessoal legalista no Antigo Testamento ainda. Meu Deus, Pai. Abre o olho desse povo. Jesus. Chega uma hora que a gente fica assim, meu Deus, Pai. Ainda bem que a gente tem a palavra para entender. Aí quando a gente lê 2 Coríntios 4:4, aí fecha tudo, né, mas o contexto. Né? Levítico 26, 46. São os estatutos, juízos, as leis
que o teu Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de... Foi para quem, irmão, a lei? Para Israel. Tem alguém aqui que é israelense, não é judeu? Então não vale para nós. Mesmo se tivesse um judeu aqui, tinha que aceitar Jesus para ser salvo. Porque agora não é mais circuncisão na carne, é no coração. Então essa lei do Antigo Testamento foi para Israel. Bem que os homens lá gostam de falar Malaquias. Vamos para Malaquias agora. Você ainda se recorda do livro de Malaquias, né, meu irmão? Pastor, é fácil de achar, porque toda vez que eu entrava na igreja dos lobos, pastor, era só o livro de Malaquias, era todo dia. Todo dia, São Malaquias. Capítulo de número 4. Malaquias, capítulo de número 4. Quem achou, glorifica. E versículo também de número 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, Antigo Testamento, o meu servo, o qual eu mandei. Ele deu uma ordem, eu mandei em Horebe para todo Israel. São estatutos e juízos. Já acabou, irmão. O que o povo entende disso, meu irmão? Eu mandei o Antigo Testamento unicamente para Braço do Norte. Não é para São do Gero. Não é para Orleans. Não é para Grã-Pará. Não vale para eles. É só para Braço do... Só que o povo não entende. Olha que lei que vocês estão vendo. Não vale para vocês, São do Gerense, orleanenses. Não vale para vocês. É para nós de Braço do Norte. É assim. Acho que é mais fácil explicar para o povo entender, né? É para Israel. Israel, judeuzinho que tem um cabelinho assim, a barba grande, que não corta, é para esse povo, que bota o quipá na cabeça, amém? Que fala, meu querido, amém? Com Deus de uma outra maneira, amém, família? É possível o povo não entender, vamos em frente. Atos dos Apóstolos, capítulo número 1. Meu Deus, Pai. Meu Deus, fala com a igreja, fala com esse povo, meu filho, Pai Santo, meu Deus, Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, família. Nós lemos estatutos e juízos do Antigo Testamento, lei do Antigo Testamento é para Israel, só unicamente para Israel, não é para outra parte do mundo. Israel, é só Israel. Agora vamos ver o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quem achou, glorifica. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Israel agora, em toda a Judéia, Israel, Samaria, até os confins da... Novo Testamento em todo o mundo. Novo Testamento é Braço do Norte, é Orleans, é Grã-Pará. É em todos os lugares aqui. Agora o Antigo Testamento é só para Braço do Norte. O povo às vezes não entende, meu irmão. Não gosta de ler Bíblia. Por isso que é só pregador coach. Não é igual você que fica com o livro aberto aí, ó. Cadê os irmãos bereanos, irmão? Estão vivos ainda não? Meu Deus, pai, os irmãos bereanos não podem morrer, irmão. Imagina Paulo chegando lá, querendo chamar o irmão Paulo para vir pregar. Aquele que levanta a igreja, assim, não, tem que levar aqui. O povo aí gosta de conferir na Sagrada Escritura, para ver se realmente o que ele está falando é assim mesmo, irmão. Porque o homem aqui em cima pode falar qualquer coisa, que às vezes não está escrito no livro. Aí quando você não confere, você, mas peraí. Não, um bom leitor tem que mostrar para poder crer, não é? Feliz aqueles que não me viram, mas creram na minha palavra. Não é assim, não. Tem que crer na palavra e para crer tem que ver, não é? Meu Deus, meu irmão. Vamos em frente. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. Jesus, fala com nós. Versículo de número 29. Jesus, meu Deus, Pai Santo. Está escrito assim:
De quanto maior castigo cuidais, vós ser julgados merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, o Novo Testamento, com que foi santificado, e fizer agravo do Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz, minha vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem pisava o Antigo Testamento já era consagrado por sangue de bodes, por sangue de touros. E agora, quem fizer agravo do Novo Testamento não é sangue de bode nem de touro, é do Cordeiro. Uma palavra Jesus falou e muitas pessoas não querem vir para o Evangelho, para o Novo Testamento. Eles gostam de ficar no Antigo. Escute isso para você ver se é fato ou não é. Eles não querem vir a mim para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque a reprovação está no Novo, não está no Antigo. No Antigo Testamento da legalidade para a teologia da paulada, da arma. E no Novo Testamento aqui, ó, se bate de um lado tem que dar o outro. É assim ou não é? Eles não querem o novo para suas obras não ser reprovada. Quantos pastores a gente vê na internet, até pregam meia verdade, mas depois eles estão com uma 12 no peito assim, ó. Primeiro movimento eles atiram no peito. E Jesus deu exemplo ou não? Não deu. Quantos desses homens são legalistas, pregam contra o dízimo, mas se a pessoa trazer o dízimo para a igreja, eles recebem. Eles são meia graça. Vamos em frente. 2 Tessalonicenses. Um pouquinho para trás. Capítulo de número 2. 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo de número 14. Quem achou vai glorificando. Para que eu vou andar uma 12 se eu já tenho um colete à prova de canhão e tenho uma espada do Espírito nas minhas mãos, meu irmão? Homem que anda armado, pode ter certeza. Pode ter certeza, já me perguntaram quantas vezes, pastor, policial pode congregar? Pode, mas tem que largar a arma. Jesus Cristo disse para Pedro, aquele que vive pela espada morrerá. Todo policial que é convertido tem que largar a arma, tem que largar para querer ir para o céu. Ou é uma coisa ou é outra, filho. Não existe arma no ministério de Jesus. Não existe, independente de quem for. Deus não abre exceção para ninguém, para polícia, para bandido, para ninguém. Tem que largar a arma. E o pior, tem pastor andando armado. Você guia aí, vão tudo para o inferno, pode ter certeza. Pastor, tu não pode julgar, julguemos segundo a reta justiça. Já viu uma pessoa, já apareceu para você? Quem é tu para julgar? Eu sei quem é tu para julgar, eu agora está me julgando? Ué, eu não posso me julgar, mas por que tu pode me julgar? Quem te deu essa legalidade para tu me julgar também? Eu não estou te julgando, está me julgando agora para mim não julgar? A pessoa não sabe nem de onde sair dali quando a gente fala. Mas tu está dizendo para mim não julgar, e quem é tu para julgar eu que estou julgando? Ela pensa assim, o que eu vou sair? Mas deixa que eu vou te ensinar, calma que eu vou te ensinar a sair daí. Sim, filho. Ou no buraco, é? Pega que o pastor vai te ensinar a sair desse buraco aí. Nós julgamos segundo a reta justiça. Todo homem não tem direito de julgar pela sua palavra, mas pode julgar pela palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 2,14, quem achou glorifica. Para que pelo nosso evangelho, valam glória, vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor. Então o nosso evangelho é aquilo que Jesus passou para os apóstolos. Eles pregaram as boas novas à igreja do Tessalonicenses, amém, família? Novo Testamento, vamos lá, versículo de número 15. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que foram ensinadas, sejam por palavras e sejam por epístola. As epístolas estavam no Antigo e no Novo. Epístola é as cartas de Paulo e as cartas de Pedro. Então nós temos que manter a tradição, amém? O que é a tradição? Os bons costumes, cumprimentar, óculos santo, amém? Seja por palavra ou por epístola, amém, família? E epístola não está no Antigo, está no Novo. Está no Novo. Filipenses, capítulo de número 3. Um pouquinho para trás. Filipenses, capítulo de número 3. Meu Deus, fala com a gente, pai. Quem achou, glorifica. Um pouquinho para trás você vai encontrar o livro de Filipenses. Resta, irmãos meus, que vos regozijai no Senhor.
não me aborreço de escrever as mesmas coisas, que é segurança para vós, amém? Então dá-se entender que Paulo está escrevendo assim: irmão, sai do antigo. Depois ele mandava uma carta: irmão, sai do Antigo Testamento. Depois mandava outra carta: irmão, sai do Antigo Testamento. Eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Talvez alguns irmãos da congregação dizem: Paulo acha que a gente é louco, escreve só as mesmas coisas. Mas se não escrever, por isso que a gente sempre dá uma pincelada de 2 em 3 meses, em 4 meses, sobre a doutrina do Antigo Testamento e do Novo. Casamento firmado na rocha, assim ou não? Porque esquece rápido, meu irmão. O ser humano tem uma capacidade de esquecer o evangelho rápido. Por isso que Paulo disse: eu não me canso de falar as mesmas coisas. Porque a nossa capacidade de esquecer a palavra de Deus é muito alta. Mas para esquecer as coisas do mundo a gente não esquece. É mais difícil, é ou não é? É fato. Por isso que tem que ter um homem de Deus falando da palavra para trazer o que à tona a palavra de Deus no teu coração de novo. Amém, família? Então ele diz: amém, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, porque é segurança vossa. Que segurança, pastor? Para você e para o céu. Meu Deus, fala com a gente. Se o Senhor Jesus aboliu a morte, por que na mente dos legalistas do Antigo Testamento ele ainda não aboliu o Antigo Testamento? Eles acreditam na palavra, quando diz que aboliu a morte eterna. Para hoje temos uma vida eterna nele. Mas na mesma palavra o Senhor Jesus disse que aboliu a lição do Velho Testamento. Amém, família? Ele aboliu a morte ou não? Você, quando aceita Jesus, você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. Ele aboliu, ele conseguiu quebrar o jargão de Satanás, da morte. Amém, família? Porque quando diz a palavrinha assim, ó, aboliu a morte, eles acreditam. Sim ou não? Eles não acreditam nesse aboliu? E por que quando diz que aboliu o Antigo Testamento, eles não acreditam? É contraditório ou não é? É contraditório. O aboliu da morte eles acreditam, e o aboliu do Antigo Testamento eles não acreditam. 2 Timóteo capítulo número 1, meu Deus, para falar com a gente, um pouquinho para frente, família. 2 Timóteo capítulo de número 1. Versículo de número 10. Vamos em frente. E o que se manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, que aboliu. Quem acredita que ele aboliu a morte? Dá um glória aí. Será que eles acreditam que ele aboliu a morte? Com certeza. Essa palavrinha aboliu está aí ou não está? É a mesma que nós vamos ver depois também. Amém? É a mesma que nós vamos ver, amém? Depois. Que aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Jesus, meu Deus, pai, isso é que eu estou enxergando. Trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo... E o evangelho está onde, irmão? No Novo Testamento. Para mim ser incorrupto, eu tenho que estar no evangelho, porque é o evangelho que me tira a corrupção do mundo, amém, família? Por isso que eles estão aí. Meu Deus, fala com a gente, tem que bater de novo. Quem está no Antigo Testamento, eles gostam de estar no meio da corrupção, sim ou não? Todo mundo que prega o legalismo está na política, meu irmão, pode ter certeza. Porque quem prega o Novo Testamento não entra em política, porque ele sai fora da corrupção, da aparência do mal. Mas quem está no Antigo é sempre o reino dessa terra, é promessa dessa terra. Eu vou dar picanha para o povo, eu vou dar café barato, a gasolina vai baixar, está tudo baixinho, né, irmão? Está baixinho, é a bolsa que estão levando o dinheiro. 2 Coríntios capítulo número 3. Meu Deus. Quanto mais o povo acredita na política, mais se decepciona. Vamos lá. Segunda aboliu. 2 Coríntios 3,14. Quem achou, glorifica. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. A lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. Se diz que foi abolida a lei, vai cumprir a lei de Mateus 5,17. Né? Ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. Isso aí é caderno de você, né, irmão? Ele cumpriu ou não cumpriu? É muitos que indagam, não conhecem a palavra dele, lamentável, né, irmão? Ele veio cumprir, nós temos que cumprir. Ninguém consegue cumprir o Antigo Testamento. Ninguém, a não ser Jesus Cristo.
É tão fácil discernir o evangelho, por isso que Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, me livrou da morte. Nós temos que estar em Cristo Jesus para ser justificado. Gálatas capítulo número 3. Um pouquinho para frente, bem rapidinho. O horário passa rápido, meu. Gálatas capítulo de número 3. Versículo de número 13. Quem achou, glorifica. Por que, pastor, que eu não preciso mais viver na lei? Por causa disso aqui, ó, eu acredito que está escrito aqui, ó. Versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas, da lei. Onde é que tem uma tal de Deus? Ele me resgatou. Maldito todo aquele que for de Moisés. Nós acreditamos assim, assim que é feito, né, irmão? Assim que é feito. Então se cumpriu em Lucas 24, 44, ele diz, tudo se cumpriu que a respeito de mim foi dito, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, a gente sabe que se cumpriu. Gálatas capítulo número 4 diz, que vendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mateus 5,17, se lembra? Ele nasceu, amém, debaixo da lei, ele viveu a lei, sim ou não? Eu não vim destruir a lei, mas eu vim porque estava debaixo da lei, ele tinha que cumprir para justificar a gente, amém, família? Por que ele veio nascer debaixo da lei, pastor? Porque ele agora veio resgatar, ele veio remir, ele veio tirar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Porque na lei de Moisés não tinha adoção de filho, meu irmão. Ele tem que tirar da lei de Moisés para trazer o quê? Amém? Como pai agora. Gálatas 4:3, um pouquinho para frente. Deus de glória fala com a gente. E o evangelho estando em fraqueza, irmão. Ele não anunciou o Antigo Testamento, ele anunciou o evangelho de Cristo. Mesmo estando em fraqueza, igual o pastor Gabriel aqui veio falar. Mas ele não deixa de anunciar o evangelho, né, pastor? A gente sabe que a gente não vive mais, mas Cristo vive na gente. Não tem como a gente fugir, meu irmão. Sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza na carne. Paulo. O que eu aprendo com isso? Mesmo estando fraco na carne, a gente não anuncia o Antigo Testamento. A gente não volta para trás. Por quê, pastor? A gente só segue para frente, meu irmão. Não tem como a gente andar para trás, nem a caranguejo para andar de lado e voltar para o Antigo Testamento, irmão. Ele não chamou a gente para seguir para frente. Então deixa o passado para trás, amém? Nós não vivemos de sombra, nós vivemos de luz. O Antigo Testamento é sombra, meu irmão. Nós vivemos para luz, para frente, amém? Luz, luz. Nós vamos parar aqui, irmão. Nós continuamos no outro estudo, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos continuar lá em Romanos capítulo de número 7. No outro sábado, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu marcar aqui. É sexta-feira, isso, obreiro. Sexta-feira, irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos estar transmitindo aqui através das redes sociais do pastor Angildo. Vai ser 2 sábados e 2 sexta-feiras. Nós vamos fazer o culto aqui. Semana que vem é sexta-feira, é isso, família? Semana que vem é sexta-feira, na outra é sexta-feira, na outra, terceira é no sábado, é isso? Em nome de Jesus, amém? A gente vai estar anunciando no grupo lá também, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai começar a fazer culto nas casas quando é um tempo, né, irmão? Em nome de Jesus, amém, família? Só bênção do Senhor, vai ser bênção. Então Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus. Se Deus quiser, a gente volta sexta-feira agora a glorificar o nome santo do Senhor, trazer a 4ª parte do estudo Testamento Firmado na Rocha. Vem com a gente aprender a palavra de Deus e sair desse legalismo desgraçado que as pessoas têm colocado no coração das pessoas que não têm entendimento. Você não precisa estar tocando chofar de chifre de boi, andando com uma arca igual um demente dentro da casa de oração, igual um doido trazendo envelope de dízimo na frente do altar. Às vezes as pessoas dizem, pastor, mas tu não cobra dízimo? Nem cobra, nem falo em oferta. Os irmãos aqui, é assim ou não, irmão? Eu cobro oferta. Quem vai dizer não? Não! Sim ou não? Aí as pessoas não acreditam na rede social. Um pastor que não pede nenhuma oferta no culto, vem aqui, ó. Conversa com meus irmãos, para ver se não é fato. Para que eu vou estar anunciando? Sabe por que eu não peço oferta, irmão? A gente tem que ser lapidado por esse aqui, ó. Eu não encontro um versículo bíblico para pedir oferta em cima do altar. Tem aqui ou não? Ah, pastor, mas está escrito lá, 2 Coríntios, está escrito também, que aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas não está dizendo que é para mim pedir para a igreja.
Não está dizendo que é para mim pedir na hora do culto. Amém, família? Essa lei é uma carta que era enviada em oculto. Amém? Todo mundo sabe que tem que semear. Não precisa estar aqui mendigando. A igreja não mendiga o pão, né, irmão? Amém? Agora tem pessoas, como disse o irmão, que foi uma pessoa lá. A pessoa começa como se diz, se humilhar para pedir dinheiro, pedir dízimo. Não precisa, mas as coisas vêm natural. Amém, família? Todo mundo tem a obrigação diante de Deus. Por isso que a gente não tem costume de estar pedindo oferta no meio do culto, para sobrar mais tempo para a gente adorar, né, irmão? Aí é para quebrar aquele que... Aí tem pessoa que gosta de trazer o envelope na frente para se vangloriar. Aqui não, aqui ninguém se vangloria. É tudo escondidinho. Que ele cresça e a gente diminua, sim ou não? Aqui não tem salva, aqui tem salvo. Aqui não tem salva, aqui tem salvo. O que é salva, pastor? Aquele sacolezinho de coador de café, coisa mais ridícula aquilo. Aqui não tem salvo, aqui tem salvo. Então se a gente não encontra parâmetro bíblico para pedir oferta no culto, não tem. Não existe um versículo para pedir. Então a gente tem que se render ao evangelho, sim ou não, irmão? Tem que se render e ponto final. Deus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, sexta-feira que vem estaremos aqui às 8h30, transmitindo o culto através das redes sociais do Pastor Angil, do Facebook, do YouTube e através da nossa web rádio. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Estaremos orando por você.